Versos 7:1 e 7:2. Amém? Vamos ficar de pé, vamos já levantar, vamos ficar de pé. Eu vou ler uma tradução aqui que não é a minha Bíblia, depois eu vou ler da minha Bíblia. Diz assim: meus problemas me mudaram para muito melhor. Eles me forçaram a aprender com o teu livro texto. A verdade de tua boca significa mais para mim do que descobrir uma riquíssima mina de ouro. Agora eu vou ler novamente, só que na minha Bíblia. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata de ouro. Amém? Prata e ouro. Vamos assentar? Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga o tema da nossa mensagem. Deus usa os nossos problemas para cumprir o seu propósito. Amém? Quem não tem problema, né? Todo mundo tem um problema a ser resolvido, um sonho a ser alcançado, uma meta a ser atingida, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Propósito, segundo o dicionário, é aquilo que se pretende alcançar ou realizar. É um intento, é um projeto, é um desejo. E o nosso Deus, Ele tem um propósito na sua vida. A Bíblia diz em Jeremias que antes que nós nascêssemos, o Senhor já tinha nos escolhido e já tinha nos consagrado profeta das nações. Isso prova que Deus tem um projeto na sua vida. E o texto aqui diz: meus problemas me mudaram para muito melhor. A gente pode entender que a vida nossa, eu até trouxe uma mensagem uns dias atrás da escola da vida. A vida nossa é como se fosse uma escola. E nessa escola da vida, muitas vezes nós temos algumas experiências que são muito dolorosas, mas essas experiências dolorosas, elas nos ensinam lições muito importantes. E a gente tem que entender o seguinte: o problema, ele pode nos derrotar ou pode nos fazer crescer. Isso é escolha de cada um. Então cabe a cada um escolher crescer quando vem um problema, ou cabe a cada um ser derrotado. Eu sempre cito a frase de Henry Ford, que ele disse: mais são aqueles que desistem do que aqueles que fracassam. Mais são aqueles que desistem do que aqueles que fracassam. Então a maneira como nós reagimos às dificuldades que vão surgindo, você já percebeu que a gente vence um problema, a gente pensa assim: oh, agora vai ficar maravilha, passa um pouquinho, vem outro, não é? Já aconteceu isso com você? Esses dias atrás eu fui viajar e o caminhão pega e dá uma batida no meu carro, uma carreta, né? O caminhão é muito pequeno, é uma carreta, ela virou, encostou assim, não me viu e estava me empurrando pelo lado do passageiro, bem do lado da porta da minha filha lá. Eu buzinava e ele não me via, não me ouvia, porque o caminhão alto, enfim, surgiu um novo problema. Vou ter que pagar aí R$1.200 para arrumar um carro, em 2 amassadinhos que tem, mas eles não pintam só amassadinho, eles têm que pintar tudo. Enfim, foi um problema que surgiu, mas Deus, Ele quer usar esse problema para cumprir o propósito dele na nossa vida. Então a maneira como nós reagimos vai mostrar a nossa fé. Se eu reajo com desespero, se eu reajo muitas vezes com o medo, com a preocupação, eu mostrei que na realidade eu não tenho fé. Esse microfone correu de uma hora para outra, não foi? Aleluia. Esses microfones estão uma beleza. Eles funcionam com todo mundo, só não funcionam comigo. Aleluia. Ontem ele funcionou bom, né? Não funcionou? Som. Aleluia. Amém. Está ouvindo bem, né? Eu que sou enjoado demais. Está ouvindo aí, Sheila? Tá? Graças a Deus, né? Então, a maneira como nós reagimos ao problema mostra a nossa fé. Muitas vezes o problema vem o desespero junto. Não age assim, porque nós temos que entender o seguinte: com Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. Quando você está com Deus, tudo coopera para o bem. Por mais que você e eu não entendamos o propósito que está acontecendo na nossa vida, tudo vai cooperar para o bem. E muitas vezes acontecem situações que a gente não entende, situações tristes, situações que a gente não esperava, que a gente não planejava, e nós temos que entender isso. Então são situações que muitas vezes nós não conseguimos ver algo de bom.
Pergunta para o seu irmão, você está conseguindo ver algo de bom nessa situação aí? Amém? Às vezes a gente olha e fala assim, bom no que, pastor? Como que eu posso ver? Vou trazer o meu exemplo, né? Como que eu posso ver algo bom, um caminhão vindo, me imprensando, me empurrando, e ele disse que parou só porque o motoqueiro passou na frente dele e fez assim, para, você está empurrando o carro para o outro aí. Como você vai ver alguma coisa boa em algo que às vezes não é bom, aparentemente, mas segundo a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Então entenda que tudo com Deus tem um propósito. A Bíblia diz em Jó 42, verso 2, ele disse assim, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Tudo, a Bíblia diz, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Olha o seu irmão e diga isso, nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Amém? Tira esse microfone para mim. A gente pode ver, você já fez tempestade de água? Quem já? Só esses, né? Olha o que diz essa frase. Problemas reais, eles podem ser resolvidos, mas os problemas que são imaginários, eles não podem ser solucionados. Às vezes esse problema que eu vivencio, que você vivencia, aleluia, às vezes ele está só na sua mente. Ele foi criado como, pastor? Um negocinho que todo cristão tem, todo ser humano tem: ansiedade. Fala para o seu irmão, aprenda a descansar em Deus. Amém? A ansiedade é algo terrível. A ansiedade é algo que muitas vezes nos impede de confiar no Senhor. Nós não conseguimos ver como que Deus vai usar a ansiedade, como que Ele vai usar o problema para cumprir o propósito dele na minha vida. Mas hoje nós vamos ver que sim. Então dificuldades reais podem ser resolvidas, as imaginárias não podem ser resolvidas, porque ela foi feita na mente. Fala para o seu irmão, pense como Deus pensa. 29:11 de Jeremias diz: pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Deus pensa bem, mas às vezes nós não conseguimos pensar bem. Então preste atenção nisso aqui. Nem tudo que acontece comigo e com você é plano de Deus, mas Deus usa tudo para cumprir o propósito dele. Nem tudo que acontece comigo e com você é um plano de Deus, mas Deus ele vai usar tudo para cumprir o propósito dele na nossa vida. Por que nem tudo que acontece é plano de Deus? Porque muitas vezes nós arrumamos o problema, nós criamos o problema. Fala para o seu irmão, quem sabe esse problema foi você que criou. Amém? Pergunta para o seu irmão, esse problema foi você que criou ele? Ah, foi. Só pelo sorriso colgado que todo mundo deu, né? Vamos mudar de assunto, pastor. Foi. Certeza absoluta, eu digo por mim mesmo, não vou contar meus problemas para você, porque o meu livro é aberto, né? Minha vida é um livro aberto. Acho que vocês sabem mais da minha vida do que eu de vocês, né? Tem gente que eu só cumprimento, a paz do Senhor, vai embora, eu não sei nada da vida dela, mas eu sei que estou abrindo a minha vida aqui. Então, primeira coisa, o tema da mensagem é: Deus usa os nossos problemas para cumprir o seu propósito. Primeiro, Deus usa o problema para nos dirigir. Abra aí Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Amém? Deus usa o nosso problema para nos dirigir. Êxodo capítulo 13, o verso 17. Amém? Glória a Deus. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Vamos ler de novo para nós prestarmos atenção. Deus não o guiou pela rota. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus,
embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. É interessante que Deus escolheu o caminho mais longo, a estrada mais longa, a estrada mais difícil, a estrada mais complicada, porque aqui ele disse assim: não levou Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse esse o caminho mais curto. Aí o que Deus fez? Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Aí você olha assim: esse Deus é mau, esse Deus, eu não entendo esse Deus, né? Se tinha um caminho mais fácil, por que ele levou por um caminho mais difícil, por uma estrada mais longa? O próprio versículo responde: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Nós temos que entender o seguinte: era um povo que estava escravo, 450 anos na mão de Faraó. Não era um povo que estava acostumado a lutar, a guerrear. Então Deus tinha que ensinar primeiro esse povo a viver por fé, para depois eles se depararem com um grande desafio. Por isso que Deus levou esse povo por um caminho mais longo. E é por isso que muitas vezes o Senhor nos leva por um caminho mais longo. Porque se nós nos depararmos com os desafios que, quem sabe, está preparado lá na frente, nós não vamos estar preparados para enfrentar aquele desafio. Por isso que o nosso Deus usa o problema para nos dirigir, para nos dar uma direção, para nos orientar, para nos guiar. E entendamos nós, eu gosto muito dessa frase de Martinho Lutero: não sei por quais caminhos Deus me guia, Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Eu posso não conhecer os caminhos, mas eu conheço bem o meu guia. Quem é o seu guia? Autor e consumador da nossa fé. Ele é Jesus. Tem o GPS, né? Sistema de posicionamento global. Você traça uma rota e você vai caminhando, ele vai traçando o caminho para você chegar. Mas se você sair daquele caminho, daquela rota, o que vai acontecer? Ele vai te traçar uma nova rota, mas vai te levar para o mesmo caminho que foi predeterminado antes. Assim é com a nossa vida. Muitas vezes a gente sai fora do mundo. Fala para o seu irmão: volta para o caminho. Amém? Então, nós muitas vezes não entendemos. Um que saiu fora do caminho, filho pródigo. A Bíblia diz que ele pediu herança e foi embora, gastou. Só depois que ele gastou tudo que ele tinha, que ele voltou. Então a gente tem que entender que a direção é sempre certa. Muitas vezes a gente não compreende a direção de Deus, muitas vezes a gente não compreende, mas a gente tem que entender que tudo que Deus faz na minha e na sua vida é para o nosso benefício, porque a direção de Deus é sempre certa. E entender também que não, quando estamos andando na vontade de Deus, quem anda na vontade de Deus não tem acidente. Fala assim para o seu irmão: se você anda na vontade de Deus, vai dar tudo certo. Amém? E é interessante que a gente presta mais atenção na situação e esquece de olhar o que a situação está nos promovendo. Nós temos que entender o seguinte: o mais importante não é a situação onde nós estamos, mas a direção para onde estamos indo. Essa situação está te levando para uma direção. E eu sempre costumo dizer aqui que Deus, de vez em quando, Ele põe fogo perto da gente para a gente andar. Assim, seu irmão, Deus está pondo fogo perto de você para você andar. Amém? Porque é hora de caminhar. Chega uma hora na vida do cristão que nós temos que caminhar, nós temos que mudar, nós temos que entender que coisas novas virão e nós temos que esquecer o que se foi. Esquecer o que se foi. Olha esse texto de Eclesiastes 7:10. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria essa pergunta. Então muitas pessoas olham para o passado e diziam: lá era melhor. Não era. Se fosse melhor, Deus não tinha novidade de vida, não tinha semana, não tinha mês, o dia ficava parado. Então nós temos que entender: se queremos crescer, nós temos que mudar.
Mas a mudança de Deus, o problema que Deus muitas vezes permite, é para nos dirigir, para nos fazer crescer. Porque não existe crescimento se não tiver mudança. Eu sempre falo isso. Nós queremos crescer, mas queremos crescer do mesmo jeitinho que nós somos, no mesmo lugar que nós sempre costumamos ficar. E de vez em quando o Senhor, como eu disse, Ele toca fogo perto da gente. Deus tirou Elias, o profeta, do ribeiro de Querite. 1 Reis 17 diz que o profeta estava lá junto ao ribeiro de Querite. E o que aconteceu? Um belo dia o ribeiro seca. Fala assim o seu irmão: se o ribeiro secar, é hora de andar. Amém? Muitas vezes o ribeiro já secou e a gente está ali. Deus manda chuva, Deus manda chuva, Deus manda chuva. É hora de caminhar. Deus falou para Elias assim: sai do ribeiro de Querite e vai para Sarepta de Sidom, que lá eu vou fazer um milagre através de você. Então nós temos que entender que o Espírito Santo vai dar uma nova direção, mas com uma condição: se houver permissão. Eu sempre digo que Deus, que Jesus, o Espírito Santo, Ele é um gentleman, Ele é um cavaleiro, Ele não invade privacidade de ninguém. Você já viu? Apocalipse 3:20, a gente usa esse versículo para evangelizar, né? Deus está batendo, mas o contexto do versículo está falando para a igreja, para os crentes. Então nós temos que permitir ao Senhor nos dirigir, porque muitas vezes o problema é que quando ele surge, ele está apontando para uma nova direção, para mudança, uma direção de mudança. E muitas vezes o problema que Deus está usando para nos dar direção, Ele está muitas vezes querendo chamar a nossa atenção. Deus, Ele chama a nossa atenção com um problema. Sabia disso? Eu ouvi uma frase que dizia assim: a dor é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Você já viu quando está doendo alguma coisa aqui na alma? Não é físico não, é a alma mesmo, é espiritual. Está doendo algo espiritualmente falando, Deus fala: você eis-me aqui, Senhor, pode falar que teu servo ouve. Mas quando está tudo tranquilo, Deus está: ei, estou te chamando. Oh! Ele faz chuva, manda raio, manda tudo, terremoto à sua frente. É aquela adesivo que eu vi num carro uma vez: um cortou, um covou. Tem gente que está desse jeito. Pergunta para o seu irmão assim: Deus está falando com você, não dá? Então, amados, a dor é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. A dor é o megafone de Deus. Sabe o que é megafone? Se compara a isso aqui, Aleluia. Viu que aumentou? Viu que abaixou? É assim. Então, de vez em quando, o Senhor fala mais alto, porque Ele tem pressa. É por isso que os dias estão cada vez mais e mais. Você já percebeu? Vai assistir os noticiários da vida, vai olhar notícias pela internet. Tem hora que eu paro assim, eu falo: vou desligar esse computador, eu quero ir para uma chácara, ficar quietinho lá no meio do mato. Porque você começa a analisar as notícias, só corrupção, morte. Ontem mesmo eu vi um vídeo, a mãe e filha, as duas agarradas no chão, uma dando porrada na outra. Então nós temos que aprender que muitas vezes, olha esse provérbio aqui, 20:30 de Provérbios, algumas vezes precisamos passar por situações doloridas para mudar o nosso pensamento. Você fala: mas esse Deus é mau. Não, Ele é bom. Ele usa a dificuldade para nos dar uma direção nova. Como o povo de Israel que foi guiado por um caminho mais longo, é porque tinha algo que precisava ser retirado do coração do povo: a idolatria, o viver de escravidão. Você sabia que tem muito preso que está dentro de cadeia, mas a alma dele, a mente dele é livre? E tem muita gente que está fora da cadeia de grade, mas a mente dele é presa. Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformem o vosso modo de pensar, para que eu possa experimentar. Eu só experimento a vontade boa e perfeita de Deus quando eu mudo a minha forma de pensar. E é por isso que nós temos que entender: algumas vezes precisamos passar por situações doloridas para mudar o nosso pensamento. Você já mudou de pensamento quando você passou por uma aflição terrível? Você passou assim: nossa, eu pensava de um jeito, hoje eu penso de outro.
É por isso que o Senhor nosso Deus, que Martinho Lutero disse, né, não sei por quais caminhos Deus está me guiando, mas eu conheço bem o meu guia. Então descanse no Senhor, porque o Senhor, Ele está querendo fazer uma mudança muito grande, mas o jeito de Deus fazer mudança é diferente do meu e do seu. Quem sabe Deus quer dar outro carro, né? Diz amém. Amém. Oh, aleluia. Amém? Aí você fala assim, e eu oro, né? Mas vai chegar a hora, eu estou preocupado. O meu carro está novinho ainda, está com 100 mil quilômetros, 5 anos, quase 6 anos, ele está com 100 mil quilômetros ainda. Está novinho. Dá? A zero bala. Então, estou feliz com ele. Graças a Deus por isso. Então, nós temos que entender, se está doendo aí alguma coisa aqui na alma, é porque Deus está querendo falar. É porque Deus está querendo chamar a sua atenção. Fala assim, seu irmão, Deus está chamando a sua atenção hoje. Amém? Está chamando. E olha, a dor vai parar quando eu der atenção ao que Deus está falando. Deus, como Samuel, né? Chamou ele lá algumas vezes e ele foi lá no sacerdote. E o sacerdote diz assim, da próxima vez, meu querido, quando você ouvir Samuel, você diz, eis-me aqui, fala com o teu servo. Então, quando a dor começar a ficar maior, aceite logo o que Deus quer fazer, porque senão vai doer por muito tempo. Uma vez, num certo tempo do meu ministério, da minha vida, eu tive uma dor muito forte aqui na região do coração, aqui, ó. Eu cheguei a pensar em ir no cardiologista, pensei que era coração, né? Eu pensei, nossa, mas dói demais, e era assim, constantemente, não parava, e eu preocupado. E um dia alguém orou por mim, e inspirado por Deus, essa pessoa disse assim, olha, essa dor que tu sente no seu coração, não é o médico que vai curar. Essa dor que tu está sentindo no seu coração é o meu Espírito quebrando o seu coração, transformando você, para que você seja um vaso de honra, um vaso de glória em minhas mãos. Alá minha serva e alegrovas. Então muitas vezes a gente parece que a nossa alma, a nossa emoção está assim, parece que está tudo errado, uma tristeza, uma angústia. Descansa, tudo vai cooperar para o bem. Com Deus nada se perde, com Deus tudo vai dar certo. Segunda coisa que nós podemos analisar aqui, Deus usa os nossos problemas para cumprir o seu propósito. Deus usa problemas para inspecionar, para nos inspecionar. Quer inspecionar? Examinar, revistar, vigiar. Isaías 13,14 diz assim: o Senhor passa em revista no seu exército. Entendamos que a provação, a dificuldade, ela serve para provar a nossa fé, porque não se pode confiar numa fé que não foi provada. Se uma pessoa não foi provada por Deus, nós temos que entender que não é uma fé digna de confiança. Hoje em dia, o que tem dentro de igreja de oba-oba, você concorda comigo? Pessoa que só quer oba-oba. Quando ela é chamada mais atenção, mais para aliança, mais para o compromisso, mais para dedicação com relação à obra do Senhor, com relação à palavra em si, ela espira, ela não aceita. Então nós temos que aprender que o nosso Deus, Ele usa o nosso problema para ver a intenção do nosso coração, para ver se nós vamos guardar, como diz Deuteronômio 8, verso 2, para ver se vamos guardar os mandamentos do Senhor ou não. Isso é muito importante, porque eu sempre digo que quando a pessoa não tem nada, ela fica mansa com Deus, ela fica boazinha com Deus, mas depois que ela recebe alguma coisa de Deus e não foi provada antes, é aquele velho jargão, a bênção vai se tornar em maldição. Eu sempre brinco aqui, se você ganhasse na Mega Sena hoje, amanhã você ia vir na igreja? Eu não ia vir. O que você ia fazer se você ganhasse na Mega Sena? Ó, tchau, vou para a praia. Pergunta ao seu irmão, você ia para onde? Para onde você iria? Pergunta ao seu irmão, se você ia para a igreja devolver o dízimo? Não ia. Não é verdade? Você concorda comigo?
Se não dá conta de dar o dízimo de 100, vai dar dízimo de 10 milhões? Amém? Então nós temos que aprender que não se pode confiar, é para ver a intenção do nosso coração, se vamos guardar os mandamentos de Deus ou não. As pessoas são como, esse nome é difícil, sachês, né? Sabe aqueles pacotinhos de chá? Sachê. São como esse pacotinho de chá aí, né? Se você deseja saber o que há dentro do pacotinho de chá, o que você faz? Tem que colocar ele na água fervente. Não é verdade? Então nós temos que entender isso. Se nós queremos saber, se Deus quer saber o que está dentro do nosso coração, é igual ourives. Põe no fogo. Prova. Dificuldade para ver se ele quer realmente um compromisso com Deus, ou para saber se a pessoa simplesmente quer namorar, quer casar, quer ter dinheiro, quer ter um emprego. E nós temos que entender isso. O salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O salmista orou: Senhor, sonda o meu coração, vai lá no fundo, vai lá, Senhor, só no âmago da minha alma, do meu ser, só onde o Senhor pode ir e ver o que está dentro do meu coração. E ele disse: prova-me e conhece as minhas inquietações. Ele disse: vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me, Senhor, pelo caminho eterno. Então Deus, ele quer te refinar como se refina hoje. Abra em Zacarias capítulo 13, o verso 9. Zacarias 13, verso 9. Zacarias não é o dos Trapalhões, não. Depois de Ageu, acha Malaquias e volta. Uma folha, acha Mateus, voltou, achou Malaquias, voltou, achou Zacarias. Amém? Achou aí? Então Deus, ele quer nos refinar. Diz assim: colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. E é o meu povo, direi, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Novamente: colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Colocarei no fogo e refinarei como prata. Eu fui pesquisar o que é refinar. Segundo o dicionário, refinar, preste atenção nessa definição do dicionário. Eu gosto muito de dicionário por causa disso. Refinar é separar uma substância, de uma substância, as matérias estranhas que lhe alteram a pureza. Tornar mais puro, tornar mais intenso, tornar mais forte. Isso é refinar. É por isso que nós temos que entender 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então refinar é isso, é separar aquelas substâncias de uma substância, aquilo que é estranho, que altera a pureza. Pergunta para o seu irmão: o que está alterando a sua pureza? E aí? Quem está alterando a sua pureza? Será, presta atenção aqui, será a forma de falar? Será a forma de pensar? Será a forma de agir? Será o que vemos? Será se é com quem andamos? Então nós temos que entender se alguma coisa está alterando a minha santidade, a minha pureza diante de Deus. Deus te abençoe, muito obrigado, eu prefiro Deus. Então nós temos que entender isso. Nosso Deus, ele quer nos refinar, ele quer nos tornar mais fortes. Quem é casado aí? Amém, baixa a mão. Eu vou mudar a pergunta, porque senão vai dar bola. Aí se eu perguntar quem é casado, quem não é casado ou casada, logo eu vou mudar a pergunta. Quem tem aí
aí na sua mão já teve algo de ouro? Já teve algo de ouro? Ou tem algo de ouro? Você já viu o garimpeiro? Garimpeiro, ele vai lá, mexe com a terra, né? Para achar o ouro. O ouro, quando ele é trazido da terra, ele não tem nada no seu valor, ele torna valoroso quando é refinado, quando as impurezas são tiradas. É por isso que Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele aceita nós chegarmos a Ele, nos aproximarmos dele do jeito que nós estamos, mas Ele não aceita que nós fiquemos como éramos. Concorda comigo? E o que tem de cristão achando que pode ficar da mesma forma que era, não houve conversão. Aquele texto que diz assim: ó, naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, expulsei demônio, fiz isso, fiz aquilo. E Deus vai falar assim: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Pergunta para o seu irmão: Deus te conhece? Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Eu vi uma frase que dizia assim: Jesus Cristo vem, você vai? Assim: eu vou. Fala! Fala de novo: eu vou. Amém? Nosso lugar é aqui não, irmãos. Mas como eu sempre digo aqui na igreja, tem crente que não quer que Jesus volte, não. Não, pastor, deixa eu casar primeiro. Não, deixa eu passar nisso daquilo. Não, deixa Jesus voltar. Tem misericórdia, aí vai acabar o problema. Aí vai todo mundo para o céu, você não precisa pagar a conta. Fala assim: glória. Né? Você não precisa mais de nada, de estudar, de sofrimento, de preocupação. Você vai estar lá no céu, só adorando, só glorificando, dando honra e glória, como os anjos, querubins, serafins, né? Dizem: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. É lá que é o nosso lugar, não é aqui na terra, não. Aqui é passageiro, irmão. Vai acabar, está acabando. Está por isso aqui para acabar. Opa. Vir terremoto, cai fogo no céu aí. Então, não preocupa não, vai acabar. Então nós temos que entender que o nosso Deus, Ele quer nos refinar. Ele quer tirar toda substância estranha que altera a nossa pureza. Cuidado, irmão. Não deixa nada alterar a sua santidade, não. Porque depois Jesus vem, fica. E hoje nós vivemos a geração do fica, né? Não tem compromisso com nada. Namorado não tem compromisso com namorada, vice-versa. Casamento não tem mais compromisso um com o outro. Patrão com empregado não tem, vice-versa. Tudo. Ninguém mais tem compromisso um com o outro. É a geração do fica. Mas a geração que tem a palavra tem que concordar com o que Deus fala. Tem que ir para o céu, não pode ficar aqui não. Assim para o seu irmão: você vai para o céu comigo? Amém? Aleluia. É interessante que muitas vezes a gente pensa assim: bom, Deus usa o problema para inspecionar, e sobre isso que eu estou falando. Muitas vezes a gente pensa assim: bom, eu sou crente, sou cristão, então vai ser mar de rosa, né? Eu vou ficar rico. Eu pensei que eu ia ficar rico quando eu aceitar Jesus. Eu vou ficar rico, com glória. Né? Porque via lá os homens de Deus, tal, aqueles negócios tudo, mas ninguém olha para o sofrimento do homem de Deus para chegar, né? Só olha onde ele chegou, né? Aí vê um de andando de avião, o outro com um relógio mais bonito, outro com uma casa mais bonita, e já aponta o dedo e fala assim: esse é um ladrão. Mas ninguém olha o sofrimento da pessoa, né? Até onde ela chegar. É interessante notar que a gente tem esse pensamento, né? Que não vai ter problema, que vai ser uma maravilha, mas entender também que muitas vezes Deus permite que os fiéis dele passem por provações. Abra aí comigo para você ver o que o apóstolo Paulo sofreu. E às vezes você está reclamando aí desse problema seu. 11:23 de 2 Coríntios. Segunda Coríntios 11:23. Amém. Acharam? Amém.
servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma? Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muito mais vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Tem gente que não foi apedrejado, tem gente que não fica sem dormir, né? Tem gente que não foi golpeado, e nós muitas vezes olhamos para o nosso problema e dizemos assim: Deus é grande demais. Então nós temos que aprender que muitas vezes é com a permissão de Deus para nos refinar, para tirar o que não presta. Porque como o salmista diz, Senhor, sonda. Quem já fez essa oração? Eu já fiz várias vezes. Senhor, sonda o meu coração. Vai lá no fundo. Aí Deus vai lá e olha e fala assim: opa, achei um negocinho aqui que não me agradou. Achei uma atitude, um pensamento, uma palavra sua e não tem me agradado. Eu vou ter que tirar. E para tirar é como Zacarias disse: refinar, separar. E como se refina? Fogo. Fogo fala de provação. Não fala do sermão, é para você ficar mais santo. Amém? Aí fala assim: santo, eu é santo. Santificados, pois, em Cristo Jesus. Não é aquele santo de pau de pedra, não, irmão. Amém? Então nós temos que aprender. Algumas vezes, as provações parecem ser prolongadas. Você já percebeu isso? É aquela luta que a gente chora por ela, clama por ela, busca ela, e parece que quanto mais você busca, mais ela fica mais difícil. O Salmo 69, não precisa se abrir. O clamor do salmista mostra quão desesperadora era a situação dele, porque no verso 11 ele disse assim: salva-me. No verso 14 ele diz: livra-me. No verso 16 e 17 ele diz: responde-me. No verso 18 ele diz: resgata-me. No verso 29 ele diz: ponha-me em um alto refúgio. Ele estava muito preocupado, ele estava angustiado, porque ele dizia: salva, me responde, me livra, me resgata. Então nós temos que entender, para consolo da sua alma, apesar da prova, apesar da inspeção que o Senhor faz no nosso coração, o Senhor não retarda as suas promessas. 2 Pedro 3, verso 9 disse isso: Deus não retarda promessa. Esses dias atrás eu disse aqui que promessa não tem data de validade, não perde com o tempo, não se acaba com o tempo. Por que nós temos que entender que Deus não retarda a promessa? Porque nesse texto aqui muitos estavam questionando, dizendo assim: essa história aí de Jesus voltar é antiga. Já morreu meu pai, já morreu avô, já morreu pastor, já morreu missionário, e até hoje Jesus não voltou. Sabe por que Jesus não voltou? O texto de 2 Pedro diz que Deus é longânimo, esperando que o povo se arrependa. Deus é misericordioso. Então esse problema o Senhor está usando para refinar, para te purificar, para te fazer mais santo, para te fazer mais bonito. Fala assim para o seu irmão: o pecado deixou você tão feio. Ninguém gosta de falar isso. É ou não é? A dor, o texto de Provérbios diz assim: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Eu sempre digo, quando eu cito esse versículo, que quem está feio é porque o coração dele está descaído, está abatido. Agora, com carinho, com amor, dá uma olhada para o seu irmão e vê se está feio. Aí você não pode olhar e falar assim: pastor,
Milagre, só Jesus faz. Pastor, mentir é pecado também. Eu não posso falar para o meu irmão que ele está bonito, porque se ele é feio. Não funciona, irmão. Como Deus disse para Ezequiel, profetiza. Profetiza e às vezes o trem melhora. Amém? Então, nós temos que entender que Deus usa o problema para nos inspecionar, para nos examinar. Amém? Segunda e terceira coisa, Deus usa os nossos problemas para nos corrigir. Ai. Quem já foi corrigido? Quem já apanhou? Papai e mamãe? Hoje nós vivemos uma geração que, se o pai pegar o filho e der um corretivo nele, não estou dizendo espancar não, mas der um corretivo nele, o vizinho chama a polícia, chama o juizado de menor, e o que acontece? Vai preso, pega um nome, fica lá na polícia, né? Eu sempre digo, se precisar, eu vou preso. Laurinha está ali atrás. Se precisar, eu vou preso. Mas graças a Deus, Deus menino é uma bênção. Mas quem nunca apanhou? Mas eu quero falar, não é dessa correção de cinto, de vara, né? Quem já apanhou de cinto? Já apanhou de vara? Já apanhou com a mão? Já apanhou sem mão? Já apanhou de tudo? Quem já levou chinelo? E aí vai? O negócio era feio, né? Amém? Esses dias, amém. Amém. Deus usa os nossos problemas para nos corrigir. Corrigir é censurar, reprimir, modificar. O texto de Hebreus 12:6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Sabe para que serve correção? Para nos impedir de agir por conta própria. Nos impedir de agir por conta própria. Porque a gente pode ver que a gente aprende muitas vezes com sofrimento e com falhas, é verdade? Quando você era menino, tem muito tempo, a gente ouvia o seguinte: não brinque com fogo porque queima, vai queimar. Mas a gente só aprendia depois que queimava. Eu me lembro até o tal Diogo ali, né, nosso amigo, crescendo, né, junto, né, Diogo? Que o passado do Senhor já perdoou, esqueceu, então não vamos lembrar do nosso passado. Mas eu lembro que muitas vezes a gente, não sei se você já fez isso, um dia que na igreja eu falei sobre isso. Antigamente era moda, né? Hoje a moda é celular, é iPod, iTunes, não sei o que. Antigamente a gente não tinha isso, né? Mas a moda, nós tínhamos o costume de fazer isso. Tinha muito lá quando a gente morava, na Fama e em outros lugares. Não sei se você já fez isso, mas eu já fiz. Não sei nem se o Diogo já fez também, mas eu lembro na minha infância que eu fiz isso uma vez. Você enrolava, pegava um pedaço de pau, um pedaço de galho, enrolava sacola de plástico, punha fogo na sacola e a sacola ficava pingando por causa do plástico. E aí você saía colocando fogo no negócio. De vez em quando, aquilo dava uma pingada no pé. Ah, mas doido. Vai brincar com fogo, queima. Tinha outro ditado que muitas vezes a gente ouvia: não brinca com fogo não, porque senão você vai fazer o que na cama? Já ouviu isso? Tudo conversa fiada. Não é? Mas nós muitas vezes só aprendemos a obedecer depois que sofremos. Você concorda comigo? Depois que a gente queima, depois que a gente sabia que não podia fazer uma coisa, mas fez, aí na próxima já vai pensar duas vezes. Opa, vou fazer isso. Aí você lembra: opa, doeu, sofri, perdi, fiquei sozinho, então eu vou orar primeiro. É a mensagem que eu trouxe essa semana, né? Quinta-feira passada. Pense antes de agir. Pensar, irmão. Pede conselho. Ora, jejua, lê Bíblia. Na multidão de conselhos vai achar sabedoria. Então, Senhor, nós temos que entender que Ele quer nos corrigir. O salmista, no salmo que nós lemos, ele disse assim: foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Por causa disso,
aprendi a dar atenção à sua lei. Foi a maior coisa que aconteceu, foi você passar por um problema. Porque aí você aprende a temer isso aqui, ó. Você aprende a obedecer. Você aprende a ter reverência por isso aqui. Porque quando acontece uma coisa errada que foi nos avisada, dói mais. Amós 3,7 diz: Deus não faz nada sem antes revelar os seus céus aos profetas. Tudo que aconteceu ou vai acontecer na minha ou na sua vida, Deus vai falar antes. Vai falar através disso aqui, através de uma mensagem que você está ouvindo, Deus vai falar. Aí quando acontece lá na frente, vem aquele negócio, né? Deus tinha falado comigo. Quem já aconteceu isso? Já? Você vai e fez tudo errado. Deu tudo errado. Aí você lembra assim: Deus me avisou e eu prestei atenção. E aí dói. Se é uma pessoa, se é um amigo, né? Ou alguém próximo, quando acontece alguma coisa errada, o que ele vai chegar e fazer? Vai te abraçar? Apontar o dedo e vai falar assim: tá vendo? Coisa boa, eu te avisei. Você já ouviu isso? Coisa boa, tá vendo? Você não me ouviu? Agora você vai ter que sofrer as consequências. Aí dói mais. Fica mais irado, fica mais nervoso ainda. Não é? É igual um caso de uma irmã que ela pediu oração para namoro. E saiu Ezequiel lá, não sei das quantas lá. E a resposta que ela achou que era que Deus, o texto dizia, o último dizia: Deus mudou a sorte do povo de Israel. E para ela a resposta era assim do namoro. Eu li o texto, interpretei o texto, eu disse: não, Deus está falando não para você. Ela: mas pastor, não. Pergunta se deixou. A hora que ela veio em mim: pastor, já veio meio assim, né? Quando a gente erra, a gente já vem assim, dá uma voltinha, passa perto, fica perto, olha, aí você pergunta: o que é? Fala logo. Ah, porque tem um negócio, a pessoa lá não era bem o que eu pensava. Eu peguei e comecei a rir, né? Eu te avisei. Deus falou, né? Mas o nosso Deus, quando a gente erra, sabe o que ele faz? Quando a gente volta para Ele, Lucas capítulo 15, o filho pródigo errou, voltou para a casa do pai. O que o pai fez? Fechou a porta? Não, matou o bezerro, fez uma grande festa e diz: o que estava perdido foi achado. Fez uma festa. Isso prova que Jesus te ama. Fala assim para o seu irmão: Jesus te ama tanto. Amém? Então nós temos que entender que correção serve para eliminar decepções do futuro. Olha aqui, serve para eliminar decepções futuras. Por que a gente está ali, meu pai e minha mãe? Se eles não tivessem me dado um couro de vez em quando, meu pai não batia tanto, mas minha mãe, o sangue de Jesus. Brincando. Meu pai não batia muito, porque meu pai, quando ele batia, valeu mais forte, né? Um tapa de um negão desse aí, você imagina, né? Mas por quê? Você concorda comigo que você é o que é hoje? Porque seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, alguém lá atrás que já tinha experiência de vida, pegou você e às vezes deu uma chinelada, às vezes pegou e disse: senta aqui que nós vamos conversar, para eliminar decepções no futuro. Então Deus, ele corrige agora para lá na frente não ter decepção. Então o Senhor corrige o que ama. O Senhor corrige aquele que ama. Então, se Deus passou você por uma correção que é censura, reprimir, modificar, é porque Ele está querendo te livrar de algo lá na frente. Lá na frente não vai ser bom para você. Então, entenda que Ele não é um Deus ruim, Ele te ama. Amém? Fala para o seu irmão: Jesus te ama. Para encerrar, Deus usa o nosso problema para nos proteger. Atos capítulo 12, verso 12, conta que Pedro estava preso na cadeia. Mas a gente vê o texto, lendo o texto, diz que ele estava guardado na cadeia.
É interessante notar na história de José que Deus, na realidade, usou o problema de José para a proteção dele. Você concorda comigo? José foi para a casa de Potifar, foi acusado de estupro. Para onde ele foi? Para a cadeia. Deus estava guardando ele lá. E depois que ele encontra os irmãos dele, olha o que ele diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então, irmãos, há anjos ao redor de você. Nenhuma arma preparada ou forjada contra você vai prosperar. Vamos ler o Salmo 121, para nós encerrarmos. Salmo 121. O verso 4 e 8, 4 a 8. O Senhor é o meu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua saída. O Senhor protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Há um Deus que te protege, há um Deus que te livra, há um Deus que te defende. Então Deus, Ele está querendo usar esse problema para defender você, para proteger você, para fazer de você um vaso de honra nas mãos dele. Então Deus, Ele tem propósito em tudo. Amém? Fique de pé, por gentileza. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. E vamos orar. Nós aprendemos aqui que Deus usa o problema para nos dirigir, para nos refinar, para nos inspecionar e para nos proteger e até para nos corrigir. Amém? Então, se você quer uma direção de Deus, às vezes a direção de Deus está no problema que você está vivendo. Porque às vezes, como o problema se avolumou, Deus está dizendo: é através desse problema que vem a solução. Vou te dar um exemplo. Jonas, Deus disse para ele: vai e prega. Ele fugiu, né? Entrou no navio. Lá no navio a gente sabe da história. O negócio ficou feito lá de Jonas. E o que aconteceu? Mateus abaixou o som. O que aconteceu? Jonas estava dentro do navio. Veio um grande peixe. Jogaram ele fora. Aonde ele foi jogado? Aonde o peixe vomitou ele? Aonde ele não queria ir. Deus usou o problema dele para trazer a solução para ele. Amém? Então esse seu problema aí, pode ter certeza que o Senhor tem uma vitória e tem um projeto através dele. Com Deus nada se perde, com Deus tudo coopera para o bem. Feche seus olhos e ore ao Senhor nosso Deus nessa noite. Amém? Pai querido, Deus altíssimo e poderoso, eu oro em nome de Jesus, ó Deus, crendo que o Senhor é poderoso, Pai, e nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, porque sabemos que com o Senhor tudo coopera para o bem. Nós queremos, ó Deus, entender, Pai, que o Senhor quer nos dirigir, ó Deus, como o Senhor dirigiu a vida, Senhor, de grandes homens. Martim Lutero disse: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Hoje você pode não saber por onde este caminho vai dar, quem sabe você não consegue entender nada, mas se você confia no Deus Todo-Poderoso a qual tu serve, esse caminho vai te levar para a vitória. Não desista do seu sonho. Creia que Deus está usando as suas dificuldades. Meu Deus, eu quero orar pelo teu povo nesta noite e abençoando o teu povo, Pai. Se o Senhor tem nos corrigido, tem, ó Deus, inspecionado
Senhor venha, Senhor, cumprir com o teu propósito, porque se o problema tem um propósito, Senhor, ó Deus, usa esse problema, mas lembra, Senhor, que promessa demorada, coração escurece, ó Deus, mas o Senhor é o Deus que sabe até onde nós podemos suportar. Tira força, Senhor, da nossa fraqueza, nos ensina a andar pela fé, ó Deus, para que possamos alcançar o que o Senhor tem para nós. Comece a orar e comece a dizer: Deus, me dá direção. Se esse problema é para que eu possa caminhar, se o Senhor colocou fogo perto de mim, como foi falado hoje nessa mensagem, me mostra o que eu tenho para fazer, me dá uma direção nova, Senhor. O salmista disse algumas vezes: precisamos passar por situações doloridas para mudar a nossa forma de pensar. Deixa Deus mudar o seu pensamento. Ore e diga: Senhor, me ajuda a pensar como o Senhor pensa. Diga para o Senhor: Deus, eu não consigo ver a luz do fim do túnel nesse problema, mas eu sei que o Senhor tem um propósito. Diga isso para o Senhor. Oh, aleluia, meu Deus. Eu quero orar e abençoar o teu povo, ministrando, Senhor, vitória. Ó Deus, porque todas as coisas vão cooperar para o bem. Só não deixe o teu povo desanimar. Não deixe o teu povo, Senhor, parar no meio do caminho por causa da, ó Deus, do refino do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai. Somos pecadores. Que o Senhor tenha, ó Deus, misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a perseverar enquanto somos tratados, corrigidos, inspecionados pelo Senhor. Porque com o Senhor tudo coopera para o bem. Ó Deus, por isso eu oro abençoando o teu povo nesta noite. E se tem alguma coisa de má no nosso coração, tira logo, Pai. Como o salmista disse: Senhor, sonda o meu coração. Vê